Olá, pessoal. Professor Lucas Gomes. Sejam bem-vindos a mais uma aula do tópico de matrizes. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre o cálculo de determinantes. Antes da gente começar essa aula, é interessante a gente relembrar o conceito de matriz e também alguns tipos especiais de matrizes que nós vimos nas aulas anteriores. O que era uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma tabela numérica, onde seus elementos estão dispostos por linhas e colunas. Dizemos que uma matriz possui ordem m por n se ela possui m linhas por n colunas. Então vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2, uma matriz de ordem 3 por 1, uma matriz de ordem 2 por 3 e uma matriz de ordem 1 por 4. Lembra que a gente comentou que a gente pode representar as matrizes por parênteses ou também por colchetes. E quando a gente falou de alguns tipos especiais de matrizes, a gente comentou sobre a matriz quadrada. O que era a matriz quadrada? Era uma matriz que possuía a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Ou seja, é uma matriz de ordem n por n, ou simplesmente ordem n. Então vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja, ela possui duas linhas por duas colunas, e também uma matriz quadrada de ordem 3, que possui três linhas por três colunas. E é aí que entra, pessoal, o determinante. O que é o determinante? É um número que podemos associar a essas matrizes quadradas. A gente chama esse número de determinante. E como que a gente calcula esse determinante? Ele é obtido a partir de operações que envolvem todos os elementos da minha matriz A. A notação que a gente utiliza para esse determinante é det. Então, se eu estou calculando o determinante de uma matriz quadrada A, eu utilizo det de A. Pessoal, o conceito de determinante é conhecido há muitos anos atrás, mas ele só foi difundido no Ocidente por volta do século XVII, e dois matemáticos foram responsáveis por isso, Cramer e Leibniz. Leibniz é esse camarada aqui do nosso lado direito. Então vamos lá, pessoal. Determinante de ordem 1. O que é uma matriz de ordem 1? É uma matriz que possui uma única linha por uma única coluna. Ou seja, ela possui apenas um elemento. E o que é o det de matriz de ordem 1? É o próprio cara. Então, por exemplo, olha aqui, matriz B formada pelo elemento 7. Então, o det da minha matriz B é o próprio elemento, 7. Exemplo 2, matriz C, formada pelo elemento menos 1 quinto. Quem que é o det dessa matriz? É o próprio elemento, menos 1 quinto. Bem simples, né, pessoal? Aqui não tem muita graça as coisas. Vamos ver como que funciona em ordem 2. O que é uma matriz quadrada de ordem 2? É uma matriz que possui duas linhas por duas colunas. E agora, como que a gente calcula o determinante desses caras? É bem simples. É a diferença entre dois produtos. O produto da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Mas, Lucas, quem que é a diagonal principal e quem que é a diagonal secundária? É bem simples. A diagonal principal são esses caras aqui. A1, A22. E a diagonal secundária? A12 por A21. Então, eu faço o produto dos elementos em azul e faço a subtração pelos elementos da diagonal em vermelho. E para facilitar, pessoal, o processo, para ficar mais prático, ao invés de eu fazer o produto, eu já troco o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, eu faço o produto aqui em vermelho e eu já pego e já troco o sinal. Por quê? Porque eu aproveito no final e só somo esses dois caras aqui e eu vou obter o meu determinante. Vamos ver com um exemplo, pessoal, para ver como que funciona isso na prática. Então, olha essa matriz aqui. É uma matriz quadrada de ordem 2, 9, 2, 5 e menos 1. Como que eu calculo o det de A? Pessoal, eu começo colocando os elementos da matriz aqui, 9, 2, 5 e menos 1. E eu coloco esses elementos entre barras simples. Essa aqui é a notação que a gente utiliza para determinante. E aí, eu indico quem que é a diagonal principal. Esses caras aqui estão na diagonal principal e esses caras aqui estão na diagonal secundária. 9 vezes menos 1, menos 9. 2 vezes 5, 10. Mas pega o macete, já vamos trocar o sinal.
menos 10. Então, menos 10 com menos 9, menos 19. Simples, né, pessoal? E para a ordem 3? Para a ordem 3, se a gente abre um livro, por exemplo, Matemática Interligada, da Thais Marcelli, ou outros livros também, pessoal, geralmente dão essa fórmula aqui para o determinante de uma matriz de ordem 3. Todo esse monstro aqui. Tá? A gente assusta de primeiro momento. Nossa, como que eu vou decorar isso tudo? Como que eu vou aprender isso tudo? É aí que entra, pessoal, a regra de Sarros. O que é a regra de Sarros? É mais simples a gente explicar na prática. Funciona assim, pessoal. A gente coloca a nossa matriz 3 por 3, então A1, A12, A13, assim por diante, e a gente repete as duas primeiras colunas. Olha aqui para vocês verem. Então, essa aqui é a primeira coluna, eu vou repetir aqui na frente, e essa daqui é a minha segunda coluna, e eu vou repetir ela aqui na frente. E aí, o que que eu faço? Eu traço as minhas 3 diagonais principais e também traço as minhas 3 diagonais secundárias. E uso aquele mesmo macete, já vamos trocar o sinal das diagonais secundárias para eu só somar, para não ter problema no final. Certo? Vamos ver na prática, pessoal, como que funciona então essa regra de Sarros. Pessoal, então vamos lá. Vamos usar a regra de Sarros para a gente calcular o determinante dessa matriz aqui 3 por 3. Então, o det de A vai ficar o seguinte. Eu começo copiando a minha matriz. Então, 1, 0 e 4, 7, menos 2 e 10, 1, 5 e 6, certo? E aí eu vou repetir as minhas duas primeiras colunas. Então, 1, 7 e 1, 0, menos 2 e 5. E aí eu traço as minhas 3 diagonais principais e as minhas 3 diagonais secundárias. E faço o produto. 1 vezes menos 2 vezes 6, menos 12. 10 vezes 0 vezes 1. Se já tem o zero, pessoal, é zero direto, nem perde tempo. 7 vezes 5, 35. Vezes 4, 140. E na volta a gente vai usar aquele macete já. Já vamos trocar o sinal. Então, 1 vezes menos 2, menos 2. Vezes 4, menos 8. Trocando o sinal, 8. 5 vezes 10 vezes 1 dá 50. Trocando o sinal, dá menos 50. E 6 vezes 7 dá 42. Trocando o sinal, dá menos 42. Se a gente faz essa soma aqui, pessoal, 8 menos 50 menos 42 menos 12 mais 0 mais 140, vai dar o valor de 44. Então, 44 é o determinante aí dessa minha matriz de ordem 3. Bem simples, né, pessoal? A regra de Sarros não tem muito segredo. Mantenho a minha matriz e faço, eu repito, né, as duas primeiras colunas ali, traço as diagonais principais e as diagonais secundárias. E aí, pessoal, agora é com vocês. Deixo aqui 6 atividades, né? Matrizes de ordem 2, matrizes de ordem 3, para vocês calcularem os determinantes de cada uma dessas matrizes. E aí a gente continua na nossa próxima aula. O tema da nossa próxima aula é propriedades dos determinantes, tá? Então, até logo. Obrigado a todo mundo aí que assistiu a aula até aqui. Um abraço e tchau, tchau.